amigos e amigas, aposentados e aposentadas, sócios do Sininap, estamos aqui mais uma vez para, como a gente faz semanalmente, né, falar um pouco sobre economia. Hoje o assunto diz respeito a uma declaração que um ex-presidente do Banco Central, o Armínio Fraga, foi presidente do Banco Central na época do governo do Fernando Henrique Cardoso, entre 99 e 2003, ele foi presidente do Banco Central. É um economista muito celebrado, né, na classe, né, dos economistas. Ele trabalhou no Banco Central, mas trabalhou em outros órgãos, né, ligados à economia, a finanças, né, tanto no Brasil como no exterior. Ele já deu aula, inclusive nos Estados Unidos, é formado doutor pela Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, e é um economista tido aí como um dos mais brilhantes do país, mais capazes do país, e hoje em dia ele é proprietário de uma corretora, né, que faz investimentos, né, faz administração de ativos financeiros, né, enfim. É um economista ligado ao mercado financeiro, portanto, né? É um economista que está desse lado. E as pessoas, os economistas, geralmente, a maioria deles, eu não vou dizer todos, ligados ao mercado financeiro, ele tem esse viés de cuidar das finanças. Ele tem um viés financista, um viés de contador, de controladoria, né? E eles esquecem um pouco do lado, vamos dizer assim, mais humano da economia. Porque a economia, quer eles queiram ou quer não queiram, a economia ainda é uma ciência humana, né? Ela foi criada, estudada, virou ciência, preocupando-se com a vida das pessoas, preocupados com a produção, com a circulação de mercadorias, com o trabalho e, portanto, para melhorar o bem-estar das pessoas e, de certa forma, melhorar a administração pública para que essa administração faça algo em prol da população, da nação, enfim, das pessoas. E esses economistas que eu estou falando mais ligados ao ramo financeiro não levam muito isso em consideração. Então a gente está aqui para conversar o seguinte, que na semana passada, ele num encontro também do mercado financeiro, uma espécie de seminário que eles fazem com as pessoas mais importantes, etc., afirmou que para equilibrar as contas primárias do país, o orçamento do país, né, do governo federal especificamente, o salário mínimo não deveria ter aumento reais durante 6 anos. Você sabe que o salário mínimo tem um aumento, um reajuste através da inflação, né? Então você tem o salário se reajusta através da inflação do ano anterior e, além do reajuste da inflação do ano anterior, se reajusta pelo crescimento do PIB de 2 anos atrás. Então você tem um aumento, um reajuste e depois um aumento real, que é o crescimento do PIB. Né? Bom, isso é uma política que já existe desde o primeiro ano do governo Lula, que é a política de valorização e recuperação do salário mínimo. A primeira... No governo do Temer e no governo do Bolsonaro não teve isso, não teve aumento real, só existiu o aumento, o reajuste pela inflação, né? Então o salário mínimo nesses dois governos, né, o Temer que completou o governo da Dilma e o Bolsonaro, o salário mínimo perdeu valor. Com a volta do governo do Lula, o Lula reativou essa política de reajuste e aumento real do salário mínimo e o salário mínimo voltou até aumento real, né? Qual é a preocupação do economista, do Armínio Fraga, esse que é o ex-presidente do Banco Central, etc., é que para equilibrar definitivamente, para não existir déficit nas contas públicas, é importante que o salário mínimo não tenha aumento real, porque o salário mínimo, e ele não fala isso por causa da iniciativa privada, porque o reajuste do salário mínimo reajusta o piso da Previdência, né? E reajusta também o benefício continuado. Então, quando o salário mínimo é reajustado com o aumento real, esses reajustes são maiores. E aí que ele pega. O que ele está dizendo? Olha, se não houvesse o aumento real, só o reajuste pela inflação,
a Previdência se reequilibraria de melhor forma e não teria, vamos dizer assim, um desequilíbrio no orçamento do governo. Mas isso é meia verdade, tá? Por quê? Eu vou dar alguns números para vocês aqui, começando de baixo para cima, para vocês terem uma ideia do que acontece. Olha, o orçamento federal de 2024, ou seja, o orçamento federal é quanto o governo vai gastar na economia, recebe e gasta na economia, né? Quer dizer, o orçamento do governo federal foi de 4,6 trilhões de reais, tá? 4,6 trilhões de reais. Bom, desses 4,6 trilhões de reais, 137 bilhões, que corresponde a 2,95% disso, foi para a educação. 4,16% disso, ou seja, 198,35 bilhões, foram para a saúde. 5,99%, ou seja, 278,42 bilhões, foram para assistência social. 983,62 bilhões, ou seja, 21,16% desse orçamento, foram para a Previdência Social. E agora vejam isso. 1,997, ou seja, quase 2 trilhões, 1,997 trilhões, quase 2 trilhões, foram para juros e amortização da dívida. Ou seja, isso corresponde a 42,96% do orçamento, ou seja, quase a metade do orçamento de 4,64 trilhões de reais vão para o pagamento dos juros da dívida. E para a Previdência Social, que o Armínio Fraga tanto está preocupado, que vai estourar, que não vai dar certo, que o país precisa fazer alguma coisa para estancar essa, vamos dizer assim, essa despesa muito grande, foram 21,16% ou 983 bilhões. Ou seja, se gasta mais em juros e amortizações, o dobro do que se gasta na Previdência. Então, por que ele não fala... Aliás, ele fala ao contrário, porque ele não diz que tem que abaixar os juros e o serviço da dívida e os juros que o governo paga para os detentores dessa dívida diminuir e o governo gastar menos com juros e amortizações e pôr mais dinheiro na Previdência, na assistência social, na saúde, na educação. Porque o Armínio Fraga só vem falar da Previdência Social. Sabe por quê? Porque ele quer que a Previdência e a Previdência gaste menos e, portanto, por isso ele não quer o aumento real no salário mínimo. Para sobrar dinheiro, para equilibrar o orçamento, e com equilíbrio de orçamento vai ter uma folga para o governo continuar pagando esses juros absurdos que ele paga. Ele não quer que o governo seja leniente com os juros que pagam, mas quer que o governo diminua a despesa com a Previdência Social. Tem cabimento uma coisa dessa? A Previdência Social e o salário mínimo com o aumento real é dos fatores, né, ligado a toda a seguridade social do país, que tenta mitigar, tenta reduzir a desigualdade que existe de renda e as desigualdades sociais que existem nesse país. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo em termos de distribuição de renda. E é a Previdência Social e o ganho real do salário mínimo que tenta compensar alguma coisa a respeito disso. Enquanto isso já atendendo a população mais carente, que quem ganha salário mínimo, né, que ganha benefício de prestação continuada, etc., que estão ligados ao salário mínimo. Ele quer diminuir isso, quer dizer, já não é nada isso. 1,418 por mês é pouco dinheiro. Não é, como prevê a Constituição, não é suficiente para fazer frente às despesas normais de uma família, com alimentação, transporte, aluguel, escola, saúde, etc. Não é suficiente, ele quer reduzir ainda isso. Enquanto quem ganha os juros e as amortizações da dívida pública são os ricos do país. É quem detém essa dívida pública, quem tem os títulos do governo. E hoje, com esses títulos do governo que os bancos, que os ricos do país aplicam, eles estão ganhando 14,25% ao ano, ou seja, isso dá um juro real de 8% ao ano. Né?
Isso tirado a inflação. 8% ao ano. Nenhum país do mundo paga tantos juros, uma taxa de juros tão alta para os títulos públicos. Esse pessoal está ficando rico, né? Estão ficando mais ricos, às custas do quê? Disso que o Hermínio Fraga está falando, às custas da redução dos benefícios aos mais pobres, aos que recebem aposentadoria, aos que recebem salário mínimo e aos que recebem pensão. Então, é uma coisa assim que a gente fica abismado quando um economista vem a público afirmar uma coisa dessa. Quer dizer, ele não fala dos juros altos. Pelo contrário, ele quer que esses juros altos permaneçam porque ele é dono de uma corretora de investimento que mexe com esse dinheiro e tem um monte de cliente milionário que paga esse juro, e ele paga esses juros através da corretora e através dos títulos do Tesouro a esses milionários. E, de outro lado, ele quer que tire daqueles que não têm. Ou seja, ele quer que aprofunde a desigualdade econômica, política, social que existe nesse país. Ou seja, é uma total inconsequência alguém que tem, e a fala dele tem repercussão, tanto é que a gente está comentando a fala dele aqui, foi publicado em jornais e apresentado em programas de economia na televisão, a fala dele repercute e tem muita gente que acredita, né, que precisa reduzir o salário mínimo e continuar pagando esses juros exorbitantes aos milionários do país, deixando os milionários mais ricos e fazendo com que os pobres fiquem mais pobres do que são. Isso é uma iniquidade, ele perdeu, acho que a grande oportunidade de não tocar nesse assunto. Pelo contrário, devia até tocar nesse assunto, mas não da maneira como ele abordou o assunto, que é realmente uma coisa lamentável. Pessoal, então era esse o recado de hoje, e reflitam muito sobre essa coisa de juros e para quem vai o dinheiro de juros, e cuidado com o que falam na televisão, achando que os juros devem subir para acabar com a inflação, etc, etc. Enquanto os juros sobem, os de cima ficam mais ricos e os de baixo ficam mais pobres. Tenho certeza absoluta disso. Obrigado, até a próxima.